Prontos? Preparados para se aproximar um pouco mais da realidade espiritual? Então vamos à lógica mais uma vez de novo. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus se utilizou de muitas formas e de muitas maneiras para repassar uma única mensagem. Neste caso, a história de Adão é a história de Jesus. A história é o símbolo do nascimento do Espírito no homem. A morte da natureza humana é o símbolo do nascimento do Espírito no homem. Esta é a mensagem que Jesus passou lá na cruz. Esta é a mensagem que Moisés se utilizou para repassar a nós com a história do Éden. É a história da morte da natureza humana através do nascimento do Espírito. Veja o que Paulo cita no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Adão é um símbolo de Cristo através da lei. Jesus é a história do Cristo relatado através da graça. Adão é a história repassada através da lei. Mas a mensagem é a mesma, uma descrita através de uma ótica e a outra através de uma outra visão. No caso do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, podemos entender perfeitamente isso que eu estou falando. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Não foi todos que se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A morte de Jesus não justificou a todos, assim como a morte de Adão também não tornou todos pecadores. Entenda, quando estamos falando de tornar pecadores ou tornar justos, estamos falando da mesma coisa. Porque, para se nascer do Espírito, primeiro você deve se tornar um pecador. Você deve reconhecer o estado natural em que você se encontra. Uma vez que você percebe quem realmente você é, então abre-se a possibilidade de você vir a nascer do Espírito. É isto que aconteceu com Adão. É isto que Jesus disponibilizou através da ilustração da sua morte lá na cruz. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, ele está ilustrando que este homem natural, a essência deste ser, deve morrer, para assim nascermos do Espírito. Porque aquele que insistir em salvar a sua vida, irá perdê-la, disse Jesus. Entenda. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto é verdade. Moisés descreveu isso perfeitamente. No dia em que se abrir os seus olhos para a realidade espiritual, por certo que você morrerá. A essência deste homem irá desaparecer, dando assim lugar ao homem espiritual. Como consta no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Para se tornar como Deus, você deve trazer em si a natureza divina do Criador. Neste caso, Adão estava prefigurando a realidade do homem espiritual. Ele havia se tornado como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas o que exatamente significa se tornar conhecedor do bem e do mal? Bom, acredito que a pessoa mais perfeita para ilustrar o que o livro de Gênesis estava tentando explicar, através da pessoa de Moisés, acredito que é Paulo. Paulo ilustra isso perfeitamente. Tudo o que aconteceu com Adão aconteceu exatamente com o apóstolo Paulo. Então, se você conseguir entender o que aconteceu com Paulo, você vai perceber o que havia acontecido com Adão, que é uma ilustração do nascimento do Espírito no homem. Como eu citei, vou repetir. A história de Adão é a história do nascimento do Espírito no homem, porque foi exatamente isto que Moisés escreveu com a história de Adão. Veja o que Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 7 e 8. Analise junto comigo se essa não é a história de Adão. Que diremos, pois, é a lei pecado? É a árvore do conhecimento do bem e do mal pecado? Não, disse Paulo, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Adão não teria conhecido o pecado, não teria pecado se ele não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, descrita aqui, é a lei.
pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Se Deus não tivesse dito, daquela árvore você não comerá, então ele não teria cometido pecado. A lei é o pecado. Mas continue analisando. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 9 ao 13. Vamos adentrar neste assunto. Outrora, disse Paulo, sem a lei, eu vivia, assim como Adão, porque a história é a mesma. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O mesmo aconteceu com Adão. Anteriormente, Adão vivia sem lei, não havia pecado. Mais uma vez que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então entrou a lei no mundo e ele morreu, assim como Paulo. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A mesma descrição de Adão. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Aquilo que era para a vida, se tornar conhecedor do bem e do mal, é necessário para você vir a nascer do Espírito. Se você não conseguir discernir o certo do errado, você jamais poderá nascer do Espírito. Então Paulo ele descreve aquilo que era para a vida, que é necessário para nascer do Espírito, se tornou em morte. Por quê? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. É a história de Adão, é a história da serpente, que enganou a Eva, que enganou Adão. E então eles morreram. Mas esta serpente é a lei. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal é a lei. Não há nada de maligno no jardim do Éden, no reino dos céus. Entenda? Isto era necessário. É a lei de mandamento carnal. A lei ela é santa. Entenda? Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento. Pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Paulo havia morrido aqui? Havia sido posto numa sepultura? Não. O mesmo se repete com Adão. Adão continuou vivo. Isto é o símbolo da morte da essência deste homem natural, do nascimento do espírito no homem. Vamos dar continuidade. Paulo diz, por conseguinte, a lei é santo e o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, o fruto da árvore do conhecimento era bom, era necessário, para que Adão, assim como Paulo, viessem a nascer do espírito. Paulo acrescenta, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, assim como causou a morte em Adão, a morte física, simbolicamente, ilustrando a morte desta essência, deste homem natural, deste ser natural, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira o maligno. Nessa história de Paulo aqui, dando sequência, Paulo diz, porque eu mesmo não compreendo o meu modo de agir, porque quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Ou seja, foi revelado o maligno, este homem natural, que se opunha à realidade espiritual. Através dessa história, Paulo ele descreve que ele pôde compreender quem era o verdadeiro adversário, este ser natural, por isso que ele deve morrer. Por isso que Adão é descrito a história dele, que uma vez que ele se tornou conhecedor do bem e do mal, este ser teve que morrer. Porque é isso que Jesus descreve lá na cruz, que o homem natural deve morrer, para assim um homem nascer do Espírito. Por isso que Jesus diz que todos nós devemos carregar a nossa cruz, para crucificar esta natureza humana, que é inimiga do Espírito. Ou seja, a história de Adão é a história de Jesus, porque o primeiro Adão prefigurava aquele que haveria de vir. Ou seja, a história é a mesma, contada de uma maneira diferente. Moisés descreveu essa história se utilizando da lei, porém Jesus já apontava para a graça, onde Paulo descreve com um pouco mais de perfeição, porque Paulo também teve que se utilizar da lei de mandamento carnal para ilustrar a realidade espiritual. Neste caso, sempre esteve oculto tudo o que deve acontecer a nível espiritual com um homem natural. Acredito que seja mais do que suficiente para você entender que a história de Adão é a história narrada por Jesus. A morte deste ser natural, da essência deste ser. Não a morte. Adão, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele continuou vivo. Ele gerou 2 filhos, Caim e Abel, e ainda viveu muitos e muitos anos. Isto ilustrando o nascimento do Espírito no homem. É isto que Moisés fez através da história de Adão, através da história do Éden. O nascimento do Espírito,
no homem. Esta é a morte. Uma vez que se torna conhecedor do bem e do mal, este ser deve morrer. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.